Boa tarde. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas na preparação do nosso candidato, do nosso aluno, da nossa aluna, do nosso candidato e também do nosso acadêmico, da nossa acadêmica para o exame da ordem. O exame da ordem está chegando, é o mês que vem, primeira prova, objetivo. E nós estamos assim trazendo para vocês a melhor informação dentro da Constituição Federal, dentro das normas, dentro dos códigos e também das leis extravagantes, que é o caso do direito penal. Então hoje nós vamos iniciar a nossa matéria, a aula número 1, trazendo as noções gerais do direito penal. Vou fazer aqui uma pequena introdução e cada tópico dessa introdução eu vou estar explicando assim de uma forma bem tranquila, de uma forma que o aluno possa captar as ideias e também no melhoramento da tecnicidade do aprendizado continuado do direito. De uma pequena introdução, estou trazendo aqui que a reforma penal, capitaneada pelo catedrático de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Manuel Pedro Pimentel, ensina que ela abrange o Código Penal. Depois eu vou estar explicando cada legislação dessa compassivamente, tranquilo, para que o nosso aluno ele possa compreender o que é um Código Penal, o que é uma legislação, o que é uma lei extravagante. Enfim, nós estamos aqui para ajudar o nosso candidato. Então, o nosso professor Manuel Pedro Pimentel, ele ensina que essa cátedra abrange o Código Penal, a lei das contravenções penais, muito importante essa lei, o Código de Processo Penal e, como novidade, a edição da Lei de Execução Penal. Nós vamos estar explicando essa lei, é uma lei muito importante na execução da pena, para o apenado. Eu vou estar trazendo aqueles artigos que são mais recorrentes para o nosso estudo. A lei, é claro, das leis extravagantes que compõem o direito penal. Essas leis extravagantes, nós vamos já entender por que elas são importantes para a disciplina do direito penal. Ainda nessa introdução, nós temos que, além desses institutos penais, que eu já falei, não é isso? Que é o Código Penal, Lei de Execução Penal, etc, etc. O Poder Legislativo brasileiro, exercido pelo Congresso Nacional, composto da Câmara dos Deputados, e não Câmara Federal, e do Senado Federal, atuante no cumprimento do dever ser constitucional pela elaboração e aprovação das leis votadas ao direito penal, cuja finalidade é dar segurança jurídica aos bens jurídicos das pessoas cidadãs. Deixa eu dissecar aqui rapidamente. Nós temos, está lá no artigo da Constituição Federal de 88, a partir do artigo 44, 45, a competência constitucional e legal do Poder Legislativo. Então nós vamos ver mais adiante quais são essas competências do Poder Legislativo para a disciplina Direito Penal. Ainda nessa toada, dos dias de hoje, trataremos de um compêndio de novas leis, isso é muito importante, recém-aprovadas por este Congresso Nacional e já colocadas em prática, ou seja, já estão em vigência para a área de segurança, não só do cidadão, como também do Estado. Eu vou destacar aqui algumas leis que foram incorporadas ao nosso ordenamento jurídico pátrio, que são leis muito importantes
que foram leis elaboradas para um determinado fim, como é o caso aqui da Lei 14.344, 2022, que é a lei do Henri Borel. É aquele caso que a mídia fez toda aquela abordagem, né, sobre aquele crime bárbaro com aquela criança. E temos a lei também 14.423, 2022, que trata do cuidado do idoso. Esta lei ela é mais humanizada. Nós vamos estar tratando mais na frente sobre essa lei. Ela vem complementar o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, que é uma lei muito importante das pessoas idosas. Então, esta lei que eu acabei de falar é uma lei que traz um tratamento para o ancião, para a pessoa idosa, um tratamento mais humanizado dentro do direito penal. Nós vamos falar também sobre a Lei 14.365 de 2022, que trata de algumas prerrogativas do advogado. Então, é uma lei que vem ao encontro dos advogados, porque os advogados, eles têm, além de ter o código, né, do Estatuto, que é a Lei 8.906, esta lei trouxe algumas garantias fundamentais no exercício do munus público da advocacia. Vou falar também sobre a Lei 14.326, de 2022, que trata da Lei de Execução Penal. Essa Lei de Execução Penal, ela vem complementar a Lei da Reforma lá das normas penais, que é a Lei 7.209 e a Lei 7.210. Então, essa lei ela vem tratar de alguns institutos no cumprimento daquela norma. Vou falar também da Lei 14.322, de 2022, que trata da Lei Antidrogas, que é aquela lei antiga de 11.343, que já no seu bojo, no seu conteúdo, já traz muitas informações. Mas agora com essa normatização dessa nova lei, em complemento à Lei 11.343, nós vamos enriquecer melhor o direito penal. Vou falar também, dentro dessa inovação que foi incorporada, essas leis no ordenamento jurídico, principalmente voltado para a lei penal, eu vou falar da Lei 14.321, 2022, onde trata da tipificação do crime de violência institucional. Isso é muito importante, porque é uma lei nova, traz fatos novos e que cabe o operador do direito se familiarizar com essa lei. É muito importante essas leis que eu estou falando. Eu vou só repetir: Lei 14.321 de 2022, onde ela disciplina ou dispõe sobre a tipificação do crime de violência institucional, que até então não tinha, mas agora tem. Vou falar também da Lei 14.310, que é uma inovação, que é uma complementação da Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica contra a mulher no ambiente familiar, dentro da habitação, onde essa lei ela estende alguns membros da família. Olha que coisa interessante. É o direito sempre se renovando, sempre se atualizando. Eu vou falar também sobre a Lei 14.532, de 2023, é uma lei nova, recentemente, onde ela dispõe sobre a tipificação do crime de racismo à injúria racial. É muito importante, porque nós temos uma decisão recentemente do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos também estar falando sobre essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, para nós fazermos um alinhamento com relação a esta lei, muito importante. Vou falar também, ao longo do nosso curso, da Lei 14.478. Essa lei é uma lei que traz muitas inovações. Ela dispõe sobre as diretrizes a serem observadas
na prestação de serviços de ativos virtuais. Você vê que nós estamos falando coisa de hoje, coisa presente, coisa de agora, sobre os ativos virtuais e bem como a sua regulamentação das prestadoras de serviço desses ativos virtuais, ou seja, aqueles que divulgam e incentivam, incitam para esses ativos virtuais. Vamos estar falando também, ainda dentro dessa lei, dos valores imobiliários ou ativos financeiros. Então nós vimos que é um compêndio, é uma coleção de leis muito recente para o direito penal, onde nós vamos estar falando sobre essas leis de uma forma geral. A lei, é claro, das leis que já foram aprovadas, a lei, o pacote anticrime, Lei 9.634, de 2019, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, inclusive esta semana, o ministro relator dessas ADIs, antigas ADIs, né? Mais atuais ADIs, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma forma enfática e com seu sustentáculo nas suas decisões, o ministro Luiz Fux já se pronunciou no seu voto pela condição e da garantia do juiz de garantias. É uma inovação do pacote anticrime, cujos artigos 3º, linhas A até F, foram suspensas através de ADIs pelo ministro presidente do Supremo, na época era o ministro Luiz Fux. Então agora o julgamento já iniciou no plenário do Supremo Tribunal Federal para que os ministros em colegiado possam baterem o martelo sobre a garantia do juiz de garantias, que no direito penal é inovador, é inédito, porque segundo esta lei, a lei do pacote anticrime, ela vem regular uma tendência clássica do penal, onde o juiz, desde o inquérito policial até virar uma ação penal, era o mesmo juiz que atuava na instrução do processo extrajudicial. Ou seja, era o mesmo juiz que mandava investigar, deferia os mandados de buscas e apreensões nas investigações, nos domicílios das residências dos suspeitos, e ele mesmo proferia a sua instrução processual. Hoje não, hoje já existe uma corrente dizendo que o inquérito policial, o processo extrapenal, ele vai ser julgado por um juiz instrumental e o outro juiz, que é o juiz de garantias, ele é que vai tratar, por exemplo, das audiências de custódia e assim sucessivamente. Mas tudo isso nós vamos estar falando para os nossos alunos e alunas no tempo certo. Agora tem uma observação muito importante, antes de eu fechar esse quadro, dessa pequena introdução que eu trouxe para os nossos alunos, observar, você candidato que vai fazer a prova no mês que vem, observar, nós falamos isso na nossa primeira aula, quando nós estivemos falando sobre o edital do certame, da prova do exame da ordem, observar atentamente quais dessas leis que já foram incorporadas no ordenamento jurídico, quais dessas leis que serão cobradas pela Fundação Getúlio Vargas, que é a banca. Porque a Fundação Getúlio Vargas, ela adotou, e eu tenho acompanhado as provas e os certames desde 2010, quando a Fundação Getúlio Vargas assumiu essa responsabilidade na aplicação dessas provas. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, adota um critério muito justo, eu acho muito justo, porque é uma prova atualizadíssima.
inclusive com relação às legislações. Então, o aluno ele tem que estar atento que até o dia do edital, seu edital, lá tem as regras de quais são as normas, as leis que irão serem cobradas neste exame 38º. Então, fique atento, leia bem o edital, para que você não seja, no dia da prova, pego de surpresa. Porque, às vezes, uma questão faz a diferença. Eu tenho pessoas que tiraram 39, acertaram 39 quesitos, e às vezes, por uma questão, ele vai ter que começar tudo do zero. Então, o nosso aluno aqui da OAB explicada não vai ter esse problema. Como eu falei, é o aluno que vai estar atento a todos os detalhes, e essas coisas que fogem à nossa rotina das nossas aulas, eu vou falando pausadamente. Então, depois que eu li todas as relações dessas leis, o nosso aluno vai observar no edital até qual foi a legislação editada, proclamada no edital, para ser cobrada no dia da prova. Então, essas leis que eu falei são apenas algumas leis, mas isso serve para o direito penal, processo penal, ambiental, constitucional, civil, tributário e assim sucessivamente. Agora sim, saímos agora da pequena introdução, vamos entrar agora para os nossos tópicos. Direito penal ou direito criminal? No passado, existia uma dúvida, e era uma dúvida recorrente, porque o nosso Constituinte originário de 1988 não abarcou o direito criminal. O Constituinte originário, isso está na Constituição Federal, que o Constituinte originário, ele abarcou o que já havia sendo cogitado na linha majoritária entre os penalistas, entre os criminalistas, para que fosse pacificado o direito penal. Então, hoje nós vamos tratar não do direito criminal. Criminal ficou como um subitem, uma subespécie, porque nós vamos ver a diferenciação entre o direito penal e a parte da ciência criminalista, que é outro departamento. Uma coisa não se confunde com a outra. Então, o que fica importante para o nosso aluno, que se a banca da FGV cobrar o que o nosso Constituinte originário pacificou, conclamou dentro da norma da Carta Política de 88, é que esta disciplina, ela chama-se Direito Penal. Isso é muito importante, que o aluno possa obter. Então, se na sua prova o examinador da banca dizer que o nosso Constituinte abarcou o nosso código como código criminal, essa afirmativa não está correta. O criminal, nós vamos ter outras funções para definir esse termo. Então, já é pacífico que o termo adotado pela Constituição Federal de 1988, a expressão direito penal. Isso é muito importante para o nosso início da nossa aula. Nós vamos tratar agora de um ponto muito importante que todas as bancas cobram do operador de direito, que são as instrumentalidades dos aspectos do direito penal. Olha que coisa mais extraordinária. Então, nós vamos agora estar secando cada tópico com relação a esse tópico. Vamos começar pelo aspecto formal ou estático, onde o nosso professor Rogério Chances,
Cunha, no seu livro extraordinário, Manual de Direito Penal, Parte Geral, volume único, da editora Schutz, PODIVM, ele traz, com toda a eloquência, dizer que o direito penal é um conjunto de normas. Isso é verdade. Nós vamos conhecer os ritos do processo penal, que eles realmente se formam esse conjunto de normas para que o Estado dê uma resposta para a sociedade. É o jus puniendi. Esse jus puniendi é uma das prerrogativas do Estado, que ele tem que punir aquele que praticou algum crime, algum delito, e assim sucessivamente. Então vamos fechar essa prova da FGV, cobrar dentro desse tópico os aspectos instrumentais do direito penal, é que o aspecto formal, ele é um conjunto de normas. Ponto. Vamos agora para o segundo tópico, que fala sobre o aspecto material, onde diz o nosso professor Rogério Chances da Cunha, ele diz que o direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos. O que ele quis dizer? É que a sociedade, dependendo do crime, dependendo do ato delituoso, dependendo da infração cometida pelo agente, a sociedade reprova. É um ato abominável. Por exemplo, um crime hediondo, onde um agente, onde o criminoso pega uma faca, uma arma branca qualquer, um facão, uma tesoura, e aplica-lhes 70, 80 golpes sem piedade. Então, isso aí é um comportamento abominável aos olhos da sociedade civil. Então, é esse aspecto que o nosso professor nos trouxe como exemplo. O terceiro aspecto, nós temos o aspecto sociológico ou dinâmico, onde o nosso professor diz que o direito penal, dentro do aspecto sociológico, é mais um instrumento de controle social, de comportamentos desviados. O que quer dizer isso? É que a nossa sociedade, ela controla os comportamentos na interação das pessoas. Então, quando é uma interação sociável, é um comportamento ou é uma interação harmoniosa, não precisa do direito penal. Por quê? Porque ali já há uma interação harmoniosa entre as pessoas. Não há excesso de delitos e assim sucessivamente. Agora vamos tratar aqui sobre o que diferencia uma norma penal das demais impostas coativamente pelo Estado. É a espécie de consequência jurídica que traz consigo combinação das penas e medidas de segurança. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que uma norma coercitiva, ela deve existir. O Estado tem este poder delegado pela Constituição Federal. Então, o Estado, através de seus órgãos, deve agir coercitivamente. Agora, para o direito penal, nós temos dois institutos para regular, não é isso? Essas normas impostas, que é a combinação das penas e medidas de segurança. Lá na frente nós vamos tratar sobre cada uma delas. Das penas, nós vamos trabalhar lá no artigo 33 do Código Penal e as medidas de segurança a partir do artigo 90. Nós vamos estar tratando todos os seus aspectos, definindo, conceituando cada uma delas. O importante nesse momento é que essas normas penais, elas são necessárias, não cometidas com excessos, mas são necessárias para que haja esta limitação de comportamento entre o agente e a sociedade.
Em razão disso, de que a diferenciação da norma penal das demais impostas coativamente pelo Estado. Em razão disso, deve servir como a derradeira trincheira no combate aos comportamentos indesejados, aplicando-se de forma subsidiária e irracional a preservação daqueles bens de maior significação e relevo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o direito penal, ela é a última ratio, ou seja, é aquela disciplina que fica por derradeiro. Então, o direito penal, como nós vamos ver, ela vai ser aquela normatização onde não cabe mais, dentro de um ordenamento jurídico, se resolver, se dar uma aplicabilidade de uma norma, porque já não se esgotou mais aquela legislação. O que eu quero dizer? Em forma sintética. Eu quero dizer o seguinte, que quando o juiz, o magistrado, vai tratar de um caso, em um caso concreto, ele vai analisar de sua forma sábia aquele leque de legislações que poderão ou poderiam ser aplicados no caso concreto àquele caso. Só que o direito penal, ele é a última ratio, ou seja, ele fica como subsidiário das outras normas, constitucional, civil, processo civil e assim sucessivamente. Então é muito importante, porque o direito penal, ele é uma normatização muito importante, porque trata de comportamentos humanos, é a dignidade da pessoa humana, esse princípio que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, ele recai no direito penal, porque nós vamos tratar com pessoas, com comportamentos, com pessoas vulneráveis, pessoas que precisam da proteção do Estado. E o jus puniendi do Estado é justamente para punir todos aqueles que cometem atos ilícitos, cometem crimes e assim sucessivamente. O direito penal, como eu falei, só para a gente fechar esse tópico, o direito penal, ele está como última ratio. Baseia-se no princípio da dignidade da pessoa humana, que não é tratada por todos os autores como princípio, haja vista a sua ausência em nosso ordenamento jurídico, tratando esta apenas como um atributo possuidor do todo ser humano. Então, é muito importante que este princípio, ele é muito recorrente nos dias de hoje. E o direito penal, ele não podia ficar fora desta atribuição. Agora nós vamos trabalhar, para nós fecharmos o nosso tópico de hoje, trazendo algumas acepções de direito penal, algumas acepções de ciência do direito penal, criminologia e a política criminal. Dentro desse conceito, nós já vimos o conceito de direito penal, que é conjunto de normas, isso para o direito penal. Agora, nós vamos tratar agora desse complemento, que é a ciência do direito penal, onde ele não se limita de forma pura e simples, abstrair da norma o seu significado, e a partir daí conferir-lhe aplicação abstrata. Em plano mais abrangente, deve essa disciplina se ater às manifestações sociais da conduta criminosa e às condições pessoais daquele que a pratica. Então, a criminologia, é muito importante nós tecermos esse enfoque, que a criminologia, dentro do conceito gênero direito penal, como espécie, ela trata do comportamento do indivíduo. A criminologia, ela vai ter uma persecução, um iter persecutivo, no comportamento do agente. Se ele está em si, se ele apresenta comportamento diversos, isso está no campo da ciência da criminologia. Vai conhecer o caráter, o introspecto
do, do, do agente. E isso é tão importante que essa área da ciência de criminologia, ela abrange todas aquelas áreas iniciais que nós conhecemos lá no direito, quando nós ingressamos no curso de direito, que são aquelas áreas da antropologia humana, que estuda o comportamento humano, a psicologia, a psiquiatria, enfim, tudo aquilo que envolve o ser humano. Então isso aí vai ficar dentro da ciência da criminologia, porque o direito penal, ele vai punir. O direito penal, as suas normas são voltadas para que o agente que comete crime, ele deve pagar. Pagar com o quê? Com a pena ou com a medida de segurança. Está lá no artigo 13 do Código Penal Brasileiro, artigo 18 do Código Penal Brasileiro. Tudo isso faz parte do direito penal. Já a criminologia, a ciência da criminologia, é para acompanhar o comportamento desse indivíduo. E por último, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje do direito penal com uma forma de noções gerais do direito penal, como último tópico eu vou trazer a política criminal. A política criminal, por sua vez, tem o seu âmago, a específica finalidade de trabalhar as estratégias e meio de controle social da criminalidade, caráter teleológico. O que é caráter teleológico? São as finalidades. O teleológico significa finalidades. É característica da política criminal a posição de vanguarda em relação ao direito vigente, vez que, enquanto ciência de fins e meios, sugere e orienta reformas à legislação positivada. Por exemplo, o que o autor, o professor Rogério, quis nos trazer com esse conceito da política criminal? É o poder legislativo agindo de forma concatenada com os outros poderes, judiciário e executivo, trazendo projetos de leis para aperfeiçoar a legislação penal vigente. Foi o que aconteceu agora com a Lei da Maria da Penha, foi o que aconteceu agora com o Código, o pacote anticrime, onde agora existem várias normativas para punir com mais rigor o agente que praticou delito. Nós vimos agora a reforma da improbidade administrativa, que era uma lei de 92, ela foi sancionada pelo presidente Itamar Franco, sucessor do presidente Fernando Collor de Mello. Então, Itamar Franco, ele sancionou esta primeira lei, que foi uma lei muito importante, onde chamava os agentes de, entre aspas, colarinho branco, que foi uma norma muito coercitiva. Muitos crimes que eram feitos, às vezes, ocultamente, dentro da administração pública, em todos os seus níveis, com essa norma, com essa lei 8.429, que é a lei da improbidade administrativa, essa nova lei que foi agora, recentemente sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, ela é uma norma com mais rigor para o agente público. Então, a política criminal, ela vem a cada dia se aperfeiçoando através de conscientização dos nossos representantes, tanto da Câmara dos Deputados, como também do Senado Federal. Então, essa política criminal, ela está sendo, a meu ver, nos dias de hoje, ela está sendo mais rigorosa. Tudo bem que nós sabemos que muitas vezes, como são normas ainda com resquícios, porque o nosso Código Penal é de 1940, que é o Decreto-Lei 2.848. O Código Penal brasileiro, na sua
vigência inicial é de 1940. Então, muitas leis que se diz extravagantes precisam se complementarem. Então, dentro dessa política criminal, cabe aos congressistas, cabe aos nossos representantes do Congresso Nacional, representados pelas suas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, elaborarem projetos de leis que tragam no seu bojo, da sua essência, do seu bojo do projeto, normas mais rigorosas. Por exemplo, eu vou citar só uma para nós encerrarmos. A Lei 9.634, o chamado aí na área jurídica, penal, como pacote anticrime, aumentou a pena de 30 anos para 40 anos. Você vê que o legislador, dentro dessa política criminal, ele não está inerte, ele não está inativo, ele está sempre aperfeiçoando as legislações para que a sociedade tenha mais segurança. Por exemplo, nós falamos dentro daquele rol daquelas leis que eu falei, nós falamos sobre a proteção da criança e do adolescente. Nós falamos da proteção do idoso. Nós falamos da proteção da mulher no âmbito familiar. Nós falamos também do arcabouço virtual. Tudo isso, o Congresso Nacional tem se empenhado de sempre trazer normatização dentro da cadeira de direito penal para dar mais segurança ao cidadão. As penas, por exemplo, o artigo 171, que fala do crime de estelionato, a legislação, ora em vigor, ela é mais punitiva. Ela traz do seu bojo mais pena, mais rigorosa. Então, o legislador, ele está sempre buscando trazer para a sociedade leis que não sejam leis de gaveta, leis mortas, leis que não estão no papel, mas são leis mortas. Pelo contrário, as leis que o Congresso Nacional, pelo menos o nosso Congresso aí dessa nova legislatura, que tomou posse aí no dia 2 de fevereiro de 2023, com a mudança, de novas mentalidades, cultura diferente, as leis esperamos que sejam mais rigorosas para quem comete crime. Na próxima aula, nós vamos estar aqui para trazer a cadeira Direito Processual Penal, que é uma cadeira muito importante para o nosso aluno que vai fazer a prova do exame da ordem. Muito obrigado.